Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim ela está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui, nesses últimos episódios, falando a respeito da cronologia do Novo Testamento. E comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, hoje nós vamos falar do chamado de um homem, né? E além de discípulo de Jesus, ele vai ser um dos escritores de um dos evangelhos, o chamado de Mateus. E é interessante porque o chamado de Mateus vai aparecer em 3 evangelhos, né? Mostrando a importância desse momento, né? E o ponto de vista de cada autor ali. Isso é muito importante para nós, né? Sim. E Jesus, quando chama seus discípulos, nós vemos que cada um deles no seu perfil, né? Uns eram pescadores. Mateus, aqui ele era publicano, né? Ele era cobrador de impostos. Então nós vemos assim a forma que Jesus chamar aqueles que vão lhe servir em todas as áreas, né? O que importa é o homem aceitar o chamado, né? Jesus sempre dizendo, segue-me, e quando o homem dá ouvidos, ele se torna seu discípulo e fazendo a sua vontade. É interessante porque nós estamos vendo de uma maneira cronológica o Novo Testamento, e nós estamos vendo esse passo a passo do ministério de Jesus, né? As experiências daqueles que tiveram encontro, o paralítico, o leproso, a mulher samaritana, religiosos ali, o chamado dos pescadores. E hoje nós vamos ver um israelita, mas que estava também à margem da sociedade, porque ele exercia um papel de servir a nação que dominava sobre Israel. Sim. E mostrando ali que a graça, né, a salvação em Jesus, ela alcança a todos, né? O Senhor, ele não ama o pecado, mas ele ama a vida do pecador. Isso Sim. é muito importante para nós e para você que está nos assistindo. Eu gostaria que passasse o próximo quadro, para que nós pudéssemos ter um texto base aqui, que está no Evangelho de Mateus, e a arte aqui está até muito bonita, né, muito explicativa, porque mostra a época, o momento que estava ali, né, como os cobradores de impostos trabalhavam. Mas o texto em Mateus, no capítulo 9, no verso 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. É muito profundo esta passagem, porque nós vemos assim, de uma forma muito resumida e direta, a salvação de Mateus. Sim. Eu sempre brinco assim nas minhas igrejas e digo que eu gostaria que todos vivessem essa experiência de Mateus, né? Ouvir a voz do Senhor, ouvir o convite, deixar tudo para trás e seguir a Jesus. E esse discipulado, esse chamado de Jesus para Mateus, ele fugiu toda a tradição que acontecia na época. Quando alguém chamava um discípulo para segui-lo, era um processo, não era como Jesus fez. Jesus chamou Mateus, ele simplesmente aceitou e seguiu e se tornou discípulo de Jesus. Mas antigamente, para se fazer um discípulo, havia um processo de seleção. Né? Era necessário escolher a pessoa, né? Ver o perfil da pessoa. No processo ali era um período de observação. Aquele discípulo, né? Aquele futuro discípulo, ele ficava em um período de observação. Né? Isso era o processo para se levantar um discípulo, para se constituir um discípulo. E era necessário que ele fosse também aprovado. Mas Jesus não usou essa metodologia, né? Porque ali estava não só o chamado para ser discípulo, mas o chamado para a salvação. Né? E é a diferença do que acontecia na época dos fariseus, dos mestres, e o que Jesus fez na vida de Mateus e faz na vida do homem hoje. O homem, até naquele dia, a vida de Mateus seguia um rumo normal.
né? Era um momento em que ele ainda não tinha conhecimento desse chamado, não tinha conhecimento desse projeto maravilhoso de Jesus para a vida dele, né? Ele, no seu dia a dia, odiado pela sociedade, rejeitado, poucos amigos, né? Mas Jesus vê nele, né? E o vê e o chama, né? E Jesus faz isso hoje ainda. Ele não está preocupado em qualificações do homem, não está preocupado em condições humanas, o passado, o Senhor reconstrói uma nova história. Muito bom. Né? Então, Jesus, na vida de Mateus, ele faz isso, né? Ele chama a Mateus, segue-me. E esse convite está aberto ainda hoje, né? Exatamente. Jesus, ainda hoje, esse convite está aberto ao homem. Segue-me. É interessante porque nós vemos que há vários pontos aqui que nós podemos aprofundar, porque a primeira coisa que nós percebemos é que a fé não é algo teorético. Sim. Né? A fé não é algo metodológico, né? Não é acadêmico. A fé é um dom de Deus. Não vem de vós, mas vem de Deus. Né? Então é uma operação do Senhor. Sim. A salvação não é algo de fora para dentro. Né? O Espírito Santo ele não faz uma avaliação externa e conclui que você tem que ser salvo. Mas a salvação é algo de dentro para fora. Isso é maravilhoso. É o que Jesus diz para a mulher samaritana. Se você conhecesse quem te pede água, tu lhe pedirias água e eu te daria. É a fonte que jorra de dentro para fora. Né? Sim. É uma mudança gloriosa e maravilhosa na vida do homem. Então nós vemos assim, e nós vemos aqui o contraposto, né, entre o que é graça e o que é lei. Os rabinos daquela época, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, né, os religiosos de um modo geral, né, eles tinham como base o quê? A lei, aquilo que era racional, aquilo que era razão. Agora Jesus vem com a graça. Então o chamado de Jesus, ele é diferente, né? Ele é leve, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Né? Então, até para você que está nos assistindo, viver esta experiência. Porque, às vezes, nós pensamos e criamos muitas oposições naquilo que é a salvação. Né? Mas a salvação é essa leveza que Mateus viveu. Né? Sim. Jesus estava passando ali, Jesus escolheu passar por ali, adiante, ouviu, o chamou, ele ouviu a voz do Senhor, inconfundível, e ele tomou uma decisão. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Sim. Mas, pastor Roberto, eu gostaria que passasse o próximo quadro, porque eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor, até para o pastor explicar para os nossos espectadores quem era Mateus, né? E nós vamos ler nos evangelhos e há momentos que ele vai ser chamado também de Levi, né, que significa dom de Deus. Isso. Mas eu gostaria que o pastor falasse aqui da biografia de Mateus. Quem era esse homem, né? Sim. Nós estamos acostumados aqui com os pescadores, né, com a mulher samaritana, mas quem foi Mateus? Né? Sim. É como você disse, o significado do nome de Mateus é dom de Deus, né? Um nome muito bonito, né? E Mateus, como você disse, e está no quadro aqui, Mateus, ele era um publicano. E a Bíblia muitas vezes menciona publicano, pecadores. Normalmente, quando se citava a respeito de publicanos, logo em seguida vem pecadores também. Eram duas qualificações que andavam juntas. Né? Juntas. A forma negativa que era vista essa função. Né? Então, ele trabalhava na coletoria de impostos. E ele arrecadava tributos para Roma. Roma era o império que dominava Israel. Israel, na época, não era livre, né? Ele era subjugado a Roma. E quando ele era, embora fosse judeu, né, mas ele trabalhava a serviço de Roma na coletoria. Então, isso fazia com que ele fosse rejeitado pela sociedade, porque ele era visto como um traidor, né? Alguém que estava... E muitas vezes essas pessoas que executavam essa função, elas realmente extorquiam as pessoas, elas apertavam as pessoas e cobravam às vezes até valores maiores. Por isso elas eram mal vistas, né? Então ela tinha, Mateus, além disso, ele tinha uma posição de influência porque ele estava ligado diretamente
ao Império Romano. Né? Ele tinha ligação com o Império Romano. Isso fazia com que ele aspirasse a uma situação superior às demais pessoas. Né? E quando agora ele tem essa experiência com Jesus, Mateus, que tinha toda essa condição social elevada, privilegiada, embora rejeitado pelos seus, né, pela sociedade, mas ele tinha uma condição elevada em relação aos demais, mas ele deixa tudo quando Jesus o chama. Né? Então, aqui embaixo, um pequeno resumo, né, daquilo de quem foi Mateus. Ele era cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade, estava a serviço de Roma e foi chamado por Jesus e transformado. Interessante porque quando Mateus é chamado, ele não pensa em preparar alguma coisa, em não vou me organizar primeiro. Ele simplesmente deixa. Isso é importante você estar dizendo, porque às vezes nós vemos pessoas que têm uma experiência de ouvir a voz do Senhor, esse convite, e às vezes cria-se esse obstáculo, né? Eu sou muito jovem. Né? Para você jovem que está nos ouvindo, você não precisa envelhecer para viver uma experiência com Jesus. Você pode viver essa experiência hoje com Jesus. Esse chamado, como Mateus fez. Mas eu preciso estudar primeiro, eu preciso viver a universidade como uma pessoa, né? Como uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, porque isso vai me atrapalhar para depois eu servir a Deus. Não. Você pode, dentro da universidade, dentro da escola, na roda dos seus amigos, ser um servo do Senhor. Sim. E seguir a Jesus. Sim. Então, foi tudo isso que nós vemos num pequeno versículo em Mateus 9:9, esta experiência. Um homem que deixou tudo para servir a Jesus. Sim. Ele deixou tudo que ele vivia, que sustentava a vida dele, para servir a Jesus. E é importante porque nós percebemos isso, nós vemos porque tudo aquilo que nos sustenta, às vezes de maneira racional nesse mundo, é pó, é passageiro. Mas agora a vida de Mateus estaria sendo sustentada sobre a rocha que é Jesus. Glória a Deus. Então ele não estava fazendo uma troca ruim, né? Nós pudéssemos dizer isso, né? Mas ele estava fazendo a melhor escolha da vida dele. A escolha mais prudente, mais certa da vida dele foi deixar tudo que era vaidade, passageiro, temporário, para viver uma experiência verdadeira com o Senhor. Sim. Então Mateus foi esse homem, né? Um publicano, alvo de rejeição. Ele era influente com aqueles que eles estavam ali, mas ele foi transformado pelo chamado de Jesus. Então nós podemos até dizer que tudo que ele viveu antes não tem importância. O que foi importante na vida desse homem é que ele ouviu o chamado, né? E ele começou a viver o ato e o processo da salvação. Essa atitude dele mostrou a valorização que ele deu, o valor que ele deu ao chamado de Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. É importante. Né? Porque quando você entende que o Senhor está te chamando, você entende que o Senhor está te dando a experiência, valorize isso. Não deixe a decisão para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Exatamente. Né? Então, a posição de Mateus foi essa. Ele ouviu o chamado, ele não pensou duas vezes, ele deixou tudo. E esse chamado, ele se dá em qualquer momento da vida do homem. Como o pastor Alex, como você disse, né? Um jovem, às vezes pode ser ainda como um adolescente, uma criança. A Bíblia diz que muitos são chamados, né? Ainda no ventre da mãe, escolhidos, né? Mas, às vezes, na idade já avançada, o importante é quando entender o chamado, porque este chamado esse momento é da economia de Deus. Da economia de Deus. Esse tempo, né? Pode ser na adolescência, na juventude, pode ser na maturidade. Sim. Ou no final de uma vida, o Senhor pode chamar. Pode chamar. Então, e esse chamado, pastor Alex, ele é inconfundível.
ele é inconfundível. A voz do Senhor chamando o homem, Mateus não teve dúvida. E é a experiência que você está tendo, que você tem, o que o Senhor deseja conceder, ela é inconfundível. Então, valorize esse chamado, né? É o movimentar do Senhor, aquele momento que Jesus passa por ali e vê Mateus na coletoria, não foi coincidência, foi uma mover do Espírito Santo para que Jesus se encontrasse com Mateus. Glória a Jesus. E isso o Senhor faz com a vida do homem, movendo todos os meios para que ele tenha um encontro com Jesus. Encontro com o Senhor. Mas vamos passar ao próximo quadro, pastor Roberto, porque há mais uma pergunta, porque nós até falamos aqui, mas na questão de usos e costumes do momento ali, a época, o momento histórico ali, né? Então, o que nós sabemos do momento histórico ali? Havia Israel como nação, havia todo um sistema político-religioso, mas Israel, como nação, era uma nação dominada por uma outra nação, né? A nação dominante ali era Roma, que dominava quase todo o mundo civilizado naquela época. E havia toda uma engrenagem de militar, financeira, que uma nação que domina exerce sobre os outros, né? Sim. Então nós vemos isso na própria palavra, nos livros de história, nos relatos históricos. Então nós temos essas comprovações. E é interessante porque nós estamos falando muito dos publicanos. Eu gostaria até que você destrinchasse um pouquinho mais como é que funcionava essa questão dessa coleta de impostos naquela época, né? Sim. Era diferente de nós hoje, né? É porque a diferença é porque Roma, ela arrendava esse ofício de cobrança de impostos. Então ela pegava pessoas do próprio lugar, é o caso, um exemplo, Mateus, né? E essa pessoa, ela era incumbida de coletar os impostos. Os impostos, eles eram cobrados sobre tudo, né? Era sobre o comércio, sobre transporte, sobre o uso das vias, sobre a mercadoria, serviços. Então, Roma, ela tinha todo esse acompanhamento em pontos estratégicos, que nós vamos até falar um pouco mais adiante, né? Porque ali onde eles estavam era uma rota de um comércio intenso. Então, Roma, ela tinha essa estrutura e Mateus, ele era essa pessoa responsável por essa arrecadação. E o que acontecia? O publicano, ele era alguém local, né, que fazia essa coleta e repassava para Roma, mas ele repassava tendo lucro. Então, ele tinha a visão da coleta não apenas para prestar um serviço para Roma, mas como um serviço lucrativo. Por isso, às vezes, a rejeição das pessoas. Porque, às vezes, alguns poderiam cobrar a mais, né? Um valor além do devido. Era nessa ordem dada de Roma a ele, era uma exploração legalizada. Então, ele tinha a ordem e a autorização de Roma para explorar as pessoas. Por isso ele era mal visto, né? Esse era o sistema que gerava abusos, corrupção, rejeição social e religiosa. Maravilha. Pastor Roberto, nós vamos dividir o chamado de Mateus em duas partes, né? Então nós vimos aqui nessa primeira parte desse episódio como Mateus foi chamado. Isso é muito importante para nós, essa experiência que ele tem, e até fazendo esta relação com a nossa vida hoje. Quem era Mateus, né? Então, do ponto de vista da religião daquela época, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, Mateus teria que ser o último a ser chamado. Mas Jesus, ele não vê dessa maneira. Ele chama o homem segundo a sua onisciência, segundo a sua soberania, a escolha que vem desde a eternidade. Desde o ventre o Senhor nos escolhe. Então Mateus viveu isso, né? Nesse momento conturbado da vida de Israel, mas ele ouviu esse chamado. E nós queríamos encerrar essa primeira parte desse episódio dizendo isso para você. Hoje você pode ouvir esse mesmo chamado de Jesus. Segue-me.
e você pode tomar uma decisão gloriosa e maravilhosa na presença do Senhor. Você pode deixar tudo. Mas, pastor, eu vou deixar tudo, a minha família, eu vou deixar o meu trabalho. Não, você pode deixar tudo. Você pode deixar a sua tristeza, a sua angústia, você pode deixar os seus problemas e seguir a Jesus. E quando nós falamos isso, deixar, porque é Ele que vai cuidar de agora para frente. Então você pode ter esta experiência e viver isso na presença do Senhor. Não é isso, pastor Roberto? Amém, é isso mesmo. Então nós queremos nos despedir de todos com a paz do Senhor Jesus e te convidar para assistir a segunda parte desse episódio, O Chamado de Mateus. A todos, a paz do Senhor, a paz do seu pastor Roberto. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos.